Então, apareceu uma emergência e nós moramos no campo, longe da cidade grande. E agora, o que fazer? Nós temos que saber como livrar das emergências. Agora, uma coisa que eu vou falar para vocês é importante. Sempre que possível, tentar entrar em contato com a equipe médica e com algum tipo de socorro superior. Claro, que se não tiver como, por isso que vocês vão aprender como se virar. Mas, de qualquer maneira, na medida do possível, fazer o básico e levar para o hospital. Não tentem ser heróis e heroínas e tentar salvar coisas graves e continuar dentro de um sítio sem levar para o hospital. Façam o básico e, se possível, leve para o hospital. Quais são as emergências que nós vamos ver hoje? Queimaduras, fraturas, envenenamento, engasgos, parada cardiorrespiratória, picada de insetos, picada de serpentes, que isso aí a gente espera nunca encontrar, mas é um pouco difícil, né? Dentro do mato. Picada de aranhas, feridas e partos. Mesmo que vocês não tenham mais seus bebês, né, que já está com a prole constituída, mas uma vizinha, algum conhecido pode entrar em trabalho de parto, mesmo os rapazes tenham que fazer os partos das esposas, ou, né, o parto de da irmã, mas tem que saber fazer. Então vamos lá. Queimaduras. As queimaduras são total da pele e dos seus anexos, pelos, unhas, né, que são os anexos da pele, podendo atingir as camadas mais profundas. Então, a gente vai ter os graus de queimadura, ou queimadura superficial, primeiro grau, até chegar à profunda. E podendo atingir o tecido celular subcutâneo, músculos, tendões e até ossos, dependendo da profundidade da queimadura. Quais são os principais agentes causais de queimaduras? Os líquidos superaquecidos, né, como água, leite, óleo. Então, sempre, até mesmo na vida comum, você está no campo, as mães têm que ter muito cuidado ao cozinhar, com seus bebês pequenos andando pela cozinha, a panela com a parte do cabo para fora, tem que estar sempre o cabo para dentro, para não ter risco de queimar as crianças. As crianças sempre são vítimas de queimaduras graves. Então, água, leite, óleo, qualquer líquido aquecido. Combustível, né? Qualquer combustível. A chama direta, como o fogareiro, o fogão, vela, lareira, né? Quem vai morar em um local frio, que vai usar lareira, então tem que ter muito cuidado. E as superfícies aquecidas, como a própria panela encostar, quente, o forno, o ferro de passar roupa. Então isso aí não precisa estar no campo para acontecer esse acidente, né? Aqui, de vez em quando, aparecem umas aluninhas queimadas, né? Porque estão na cozinha trabalhando. Então, acontece isso. E a eletricidade, que isso aí é muito sério. A descarga elétrica é o tipo de queimadura mais grave, que depois eu vou mostrar um exemplo. Ainda os agentes químicos, que são substâncias como soda cáustica, o ácido clorídrico, o ácido muriático e outros ácidos. Os agentes radioativos, a própria radiação solar, o sol. Que horas que ele é remédio? Vocês já aprenderam isso. Até as 10 horas ou depois das 16 horas. Entre 10 e 16, ele vira veneno. Então tem que ter cuidado com a exposição ao sol e o tempo de exposição ao sol, porque faz queimadura mesmo. E o gelo, queima? Queima. Quem está fazendo terapia aqui com gelo sabe, né? Que se deixar muito tempo o gelo, ele acaba queimando. A superfície fica, inclusive, avermelhada. Então, tem que ter cuidado como manipular o gelo. O gelo tem uma ação anti-inflamatória potente, mas tem que ter cuidado no momento de usá-lo. Os fogos de artifício e plantas e animais. Por exemplo, a planta urtiga, a lagarta. Alguém que já se queimou com lagarta? Como arde, não é verdade? Arde muito. Água viva também faz queimadura. Aqui um exemplo de uma queimadura elétrica. É uma queimadura muito grave, quase sempre leva ao óbito, porque queima estruturas internas, queima pulmão, vários órgãos. Ali uma pessoa que ficou completamente sem o membro superior, né?
e a queimadura bem extensa. Quer dizer, não tente tirar uma pessoa que está agarrada num fio de alta tensão. Como é que se faz para tirar? Como que faz? Primeiro tirar, isso aí, que a Benedito falou. Primeiro tirar a fonte, tentar tirar a fonte da energia, desligar. Desligar a chave, vou mandar alguém desligar. E você, de sandália de borracha e com uma madeira, você tenta tirar a pessoa daquela fonte que está... É isso, e a madeira não pode estar úmida, uma madeira seca e você ainda emborrachado. Então, são queimaduras bem graves. A pele, ela é dividida em 3 camadas. Quais são as camadas da pele? A camada superficial, que se chama epiderme, epi, acima, a camada de epitélio. Tem a camada um pouquinho abaixo, que é chamada de derme. E tem a camada que tem a gordura, o tecido celular subcutâneo, que é a hipoderme. Então, epiderme, derme e hipoderme. A queimadura de primeiro grau, ela atinge a camada mais superficial da pele. Então, é um tipo de queimadura bem suave. Ela atinge só a epiderme e não forma bolhas, tá? Não formam bolhas. Causa essa vermelhidão, essa hiperemia, fica inchado, né, dá edema, ardência, muita queimação e descama em 4 a 6 dias. Quem aqui não teve queimadura solar, né? E ficou um camarãozinho no sol e acaba descamando. Um exemplo, então, a queimadura solar ou aquela queimadura que a gente encosta rapidamente numa panela quente sem formar a bolha. Já a queimadura de segundo grau, ela é parcial porque ela é superficial, ela queima a epiderme, só que ela aprofunda até a derme e forma bolhas. Se a base da bolha é rósea, úmida ou dolorosa, é uma queimadura de segundo grau um pouco superficial, mais superficial. Mas se a base da bolha é branca, mais seca e indolor, vocês sabiam disso? Quanto mais profunda a queimadura, mais indolor ela é. Quer dizer, dá a impressão de que ela vai doer mais, mas ela dói menos, porque destrói nervos, né? Ela destrói a inervação. E aí seria uma queimadura de segundo grau profunda. E a restauração das lesões demora um pouco mais, de 7 a 21 dias. Já as queimaduras de terceiro grau, ela pega as 3 camadas da pele. A epiderme, a derme e a hipoderme pode atingir até músculos, nervos e ossos e até vísceras, né? E quase sempre é um tipo de queimadura indolor, que, como a Gi falou, destrói terminações nervosas, né? Forma uma placa esbranquiçada ou enegrecida, elas não reepitelizam, necessitam de enxertia, de fazer enxerto para repor aquela área que foi lesionada. E o interessante, antes de falar do tratamento, é que qualquer queimadura que destrua mais que a camada superficial da pele, ou seja, uma queimadura mais profunda, ou que envolva uma extensão maior que 1% do corpo, que equivale ao tamanho da palma de uma mão, deve ser avaliada pelo médico. Então, não tentem tratar queimaduras extensas do corpo em casa. Então, faz o primeiro atendimento e leve para o hospital, mesmo que seja a 30 quilômetros da residência no campo. O que não fazer em queimadura? Quantos aqui já fizeram isso, né? Não aplicar manteiga, nem óleos, nem café, nem pasta de dente, não é verdade? Todo mundo coloca, né, para tentar dar alívio. Não romper as bolhas em caso de queimadura de segundo grau. Por quê? Por causa do risco de infecções. Né? Então, não romper as bolhas. Desde que, caso elas venham romper espontaneamente, você trata direitinho, mas não romper prematuramente. Não envolver a área queimada com algodão. Aliás, algodão a gente usa muito pouco em emergência, por causa dos pelos. A gente usa muito a gaze, mas algodão não. Então, não envolver a área queimada com algodão. O que a gente deve fazer em primeiro lugar com a área queimada? Resfriar a área queimada. Mas cuidado, tem gente que acha que tem que botar gelo, mas o gelo queima, vai piorar a dor. Então, água corrente fria, né? Uma água em temperatura ambiente, normal. 15 minutos, deixa lá lavar, lava bastante com água fria. E depois pode lavar com água e sabonete neutro, sabonete infantil, sabão neutro, tá? E, claro, extinguir a fonte de calor.
Aquela fonte que está ali dando calor, você tem que tirar da área. Então, a primeira coisa é isso. Resfriar a lesão. Pode fazer compressas frias, então com gaze, de novo, nunca com algodão. Se a lesão for simples, que dê para tratar no campo, que não seja nada grave que tenha que transferir, se for grave, aplique a água, a compressa gelada de gaze e leve para o hospital. Se for uma coisa simples que dê para tratar no campo, morando no campo, você pode aplicar gel hidratante de babosa, aloe vera, aquela parte gelatinosa da babosa. Tem que ter cuidado que tem pessoas que são alérgicas à babosa. Clara de ovo, interessante, né? Clara de ovo também por causa... Ah, mas por exemplo, eu sou vegetariana, mas eu tenho galinha em casa. Para elas comerem cobras. Tem gente que cria galinha para comer cobra do quintal. Os ovos eu não como. Mas, o esterco, é verdade, bem lembrado. Então você pode criar galinhas, mas não precisa comê-las e nem os ovos delas. Mas a clara de ovo por causa da albumina, né, tem essa função. Outra coisa que você pode usar é o suco de batata crua fria. Né? Você faz um suco na centrífuga de batata gelada, ou bate rapidamente e aplica na queimadura. Suco de caju também é cicatrizante e dá um alívio em queimaduras. Água de carvão ativado, esse carvão vegetal que a gente usa em pó, uma água diluída com carvão. E Dersane, vocês já ouviram falar do Dersane? É um óleo de girassol. E tem um outro também que é muito interessante, que eu vou mostrar para vocês, que é o óleo de melaleuca, que é uma planta, que ela tem poder cicatrizante e antifúngico, antibacteriano, muito interessante também. E as fraturas? Depois a gente vai mostrar para vocês como livrar de uma fratura, eu vou mostrar só aqui. As fraturas, elas são classificadas em 3 tipos. Fraturas simples, em que há uma simples fissura no osso e há uma separação entre os ossos. A fratura combinativa, que é aquela que esmiuça o osso. E tem a fratura aberta ou exposta. A aberta é quando há alguma solução de continuidade e tem uma abertura da pele, não obrigatoriamente o osso para fora, a ponta do osso. Mas a fratura é aberta, você vê que está aberto o osso, você consegue ver o osso, porque são fraturas potencialmente contaminadas, porque houve uma exposição. E ocorre a fratura. Ou exposta, quando a ponta do osso perfura a pele. Então, o que não fazer? Não tente recolocar o osso no lugar. Ninguém aqui é ortopedista, nem eu. Nem eu vou tentar. Então, não tentar colocar o osso no lugar. Segundo, em caso de fratura exposta, com perfuração de pele, não aplique nenhuma substância na ferida aberta. O que você faz? Houve fratura exposta, proteja aquela região com uma gaze limpa, envolva com um pano limpo e leve para o hospital. Tá? Fratura exposta não se brinca. E em caso de suspeita de fratura de coluna, não mobilizar o paciente e nem tentar levantá-lo. Deixe ele no local, o mais reto possível, chame o socorro, que eles virão com aquele colar cervical e a maneira de transportar vai ser toda especial. Se for coluna cervical, né, que é o grande perigo, ela começa a referir que está com dormência ou dificuldade de se locomover, não consegue mexer. E se houver lesão de medula, né, de medula óssea. Mas às vezes houve só uma fissura. Se você vê que foi queda com o pescoço ou com a cabeça, é melhor não mobilizar. Deixa ela imobilizada, não mover, né? Deixa imobilizada e tenta trazer o socorro próximo a ela. É melhor. Até que aprenda as técnicas de transportar um paciente com lesão de coluna. Então, como que você vai identificar que houve uma fratura? O paciente refere dor, edema, que é inchaço, o local na mesma hora incha, equimose, que é uma mancha roxa, fica roxeado, e é uma deformidade. Aquilo ali é um punho. Dá para perceber que aquele punho que deveria estar retinho tem uma deformidade aqui, ó. Vocês estão vendo? Então, houve uma fratura, provavelmente, do rádio e da ulna. O que fazer? Imobilizar e gelo no local. Só isso. Bota o gelo e imobiliza. E leva para o hospital. Não tente reduzir a fratura em casa, nem tente fazer nenhuma manobra intempestiva, porque vai complicar. Vai aliviar a dor, porque o gelo é anti-inflamatório e analgésico, né?
e pode fazer uma imobilização por tipóia. Por exemplo, se a fratura foi de húmero, de cotovelo ou de antebraço, de qualquer osso do antebraço, você vai pegar, corte um pano para fazer uma bandagem nesse formato de triângulo, em que a ponta do triângulo vai ficar para o lado do braço que está fraturado, né, o vértice. E essa parte aqui é o longo e você prende o pano assim. Então, essa parte sobe, essa daqui sobe e vai encontrar com a outra aqui atrás do pescoço. Depois vem com um alfinetinho, prende aqui, ou se isso aqui for longo o suficiente, vai estar por dentro. Vem com uma outra faixa e passa por fora. E eu ainda coloco mais uma outra aqui por baixo e prende aqui no pescoço de novo, para deixar totalmente imóvel e não levantar esse braço. E leva para o hospital assim. E lá o ortopedista vai dar o jeito dele, né? Vai reduzir, se for cirúrgico, vai levar para o centro cirúrgico. Se for em mão, a mesma coisa. Aqui o triângulo, certo? Enche com gaze no local, mão ou punho. A ponta do triângulo vem para cima e vocês fecham aqui, amarram, dão a volta e fica uma luvinha. Nos pés a mesma coisa. A ponta do triângulo vem para cima do pé, fecha, uma luvinha. Sempre enxerta com gás. Vamos ver agora envenenamento. Muito perigoso, né? Principalmente crianças que gostam de mexer onde não pode. Então, quais são os agentes comuns de envenenamento? Inseticidas, raticidas como chumbinho, pesticidas, plantas venenosas, né? Existem muitas plantas venenosas, como o Comigo Ninguém Pode, tinhorão, chapéu de Napoleão, não sei se vocês conhecem esses, copo de leite, urtiga, são plantas que algumas podem até levar à morte. Faz efeito neurotóxico e leva à morte. Outras dão só reação alérgica, de edema, de vias respiratórias, mas as plantas são perigosas. Medicamentos, muitos medicamentos são tóxicos e envenenam. Soda cáustica, né? Qualquer tipo de cáustico, a soda cáustica é muito perigoso. Então, qualquer líquido que esteja transparente, a criança pode ir lá e beber e achar que está bebendo água, e está bebendo algo bem complicado, né? Então, a primeira coisa, o que não fazer? Não provoque vômito, porque se for uma substância cáustica, vai corroer mais ainda o trato digestório. Não dê água e nem sucos, porque vocês precisam primeiro avaliar o grau de consciência dessa vítima. Não dê nada. Agora, se você confirmar que a vítima está consciente, não foi um envenenamento grave, como um chumbinho, por exemplo, primeira coisa, retire do paciente a fonte do envenenamento. Joga para longe o frasco. Retire a roupa contendo líquido venenoso. Até corte a roupa se preciso. Porque o veneno vai estar em contato com a pele e a pele pode absorver o veneno. Então, se está na roupa, tire a roupa. Tire tudo que tiver com o veneno em cima. Verifique o grau de consciência do paciente. Se ele for um tipo de envenenamento que ele esteja bem lúcido, acordado, aí sim, você pode fazer o quê? Dar carvão ativado, concentrado, aquele carvão em pó, 1 colher de sopa para 1 copo de água, para ele tomar, porque o carvão tem a função de absorver o veneno. O que é isso? Ele puxa o veneno para ele e vai ser eliminado. Os próprios hospitais públicos, na emergência, nós usamos direto carvão ativado. Só que quando o paciente chega em estado inconsciente, nós fazemos a lavagem gástrica. Passa uma sonda nasogástrica e injeta carvão lá dentro. Aí o carvão vai sendo eliminado e vai tentar puxar o máximo de veneno. Mas se ele estiver consciente, pode dar via oral. E leve ao hospital mais próximo para aplicação de antídotos. Então, dependendo do veneno, tem que usar atropina, mas os primeiros socorros vocês já podem fazer lá no campo. Por exemplo, tem que ter no kit de vocês um pote de carvão ativado. Não adianta aqueles comprimidinhos. Não. Olha, aqui no Rio, eu não conheço nenhum lugar que venda. Nós sempre compramos de São Paulo. E encomendamos, né? E temos sempre estoques. Aqui, por exemplo, no Evisa, a gente usa muito. E é bom cada um ter em casa. O comprimido não é o suficiente. Tem que ser o pó mesmo. E carvão vegetal medicinal, que pode ser usado internamente ou externamente.
Outra coisa importante, manter medicamentos e substâncias venenosas fora do alcance de crianças e animais domésticos. E identificar substâncias tóxicas com um rótulo alertando do perigo. Veneno, por exemplo. Bota um rótulo colocando veneno, ou desenha uma caveirinha, faz alguma coisa mostrando que aquilo ali é um veneno. Engasgo. Gente, isso aqui é muito importante. Quando alguém engasga, o que é um engasgo? É quando um corpo estranho, alguma coisa, ou alimento, ou algum objeto, passou através da faringe e seguiu a rota errada. Em vez de ir para o esôfago, que é para onde vai a comida, a parte posterior, ele veio para frente, passou pela laringe e atingiu a traqueia, as vias respiratórias. Bloqueou a via respiratória, o que vai acontecer? Morre, né? Asfixiado. Então, fica sem respirar. Então, o engasgo é quando um corpo estranho vai para as vias respiratórias. Como descobrir que a pessoa está engasgada? Há 4 sinais que indicam que a pessoa está engasgada. Primeiro, a incapacidade de falar. A primeira coisa que ela faz é botar a mão na garganta. Ela fica assim, com sinal de asfixia. Então, ela não consegue falar. Incapacidade de respirar, o ar não entra. Então, incapacidade de respirar, não consegue falar nem respirar. E incapacidade de tossir. Nem tossir ela consegue. E não consegue. E ela leva as mãos na garganta em sinais de asfixia. É um sinal universal de asfixia. Ela faz isso. E em poucos minutos ela vai ficar cianótica, vai ficar roxa, vai perder a consciência e vai morrer. Então, se você não agir rápido, você pode perder uma pessoa. Então, assim, e as manobras que eu vou ensinar agora são muito importantes. Não precisa nem estar no campo para aprender. Basta agora todo mundo aprender, porque podem salvar muitas vidas através dessas manobras. O que não fazer? Não tente retirar o corpo estranho, caso você não esteja visualizando e não esteja de fácil acesso. Por exemplo, se o corpo estranho ele é longo e você consegue pegar um pano, puxar a língua e você consegue visualizar e pegar o corpo estranho, tudo bem. Mas se você estiver vendo só uma pontinha dele lá, indo lá para o abismo, não tente tirar, porque vai empurrar mais ainda, tá? Então não tente. O que você vai falar para a pessoa? Tosse, tosse. Você tem que estimular a vítima a tossir. Manda ela tossir. Mas se nem conseguir tossir, é sinal de que o engasgo é grave, tá? Se ela não conseguir tossir. Vamos mostrar aqui como que a gente tira bebês de engasgo. Bom, gente, essas bonecas aqui são as filhas da minha sogra, né? São as minhas cunhadas. Vamos lá. Deixa eu tirar. Essa aqui é a Carolzinha. Vocês vão treinar na Carol, na Alice e na Letícia. Então, essa aqui é a Carol. Então, o bebê pequeno sofreu um engasgo. Como que a gente faz? A gente pega o bebê, nessa posição, deitado no braço, prende uma perninha junto ao seu corpo, abre a boquinha. O ideal é que abrir assim, ó, só pelo queixo, não bota a mão dentro da boca. Você abre a boca e dê tapas fortes na região do dorso. Em geral, 5 tapas é o suficiente para o corpo estranho pular. Aí você vira para ver se o bebê está bem, para o outro braço, olha, segurando a perninha para não ter risco de cair. Aí você vê se ele está roxinho, se não está. Quando o corpo estranho sai, a primeira coisa que o bebê faz é o quê? Chorar. Quando o corpo estranho entra lá, ele não consegue nem chorar. Está roxo, está ficando roxo. Aí não saiu, tenta de novo. Segura a perninha para não ter risco de cair. Abaixa o queixinho. 5 tapas. Mas essa pressão aqui faz uma pressão intratorácica e o corpo sai. É desse jeito. Isso aqui é como se fosse uma tapotagem, tá? São tapas. Então, se por um acaso o bebê expulsar o corpo estranho, mas mesmo assim ela tiver sinais de parada cardiorrespiratória, vai ser a outra etapa que a gente vai ensinar daqui a pouco. Agora, eu vou chamar a minha modelo, Poliana. Vem aqui, Poliana. A gente vai mostrar a manobra que a gente faz com o adulto, engasgado. É uma compressão abdominal, tu não vai rir, hein? Chamada manobra de Heimlich. Então, como é essa manobra? Ela está engasgada, a mão está onde? Na garganta. Como que você vai fazer?
coloque a perna aqui entre a perna da vítima, para não ter risco dela cair, porque em pouco tempo ela vai perder a consciência e vai cair no chão. Então você tem que agir rápido. Aí o que você faz? Agora eu vou virar aqui para frente para eles poderem ver. Rapidamente, isso tudo tem que ser muito rápido. Você vai palpar onde está a cicatriz umbilical e logo acima faz esse movimento aqui, ó. Fechou, com o outro braço, segura a outra mão e vai fazer uma manobra de para dentro e para cima. Só que não é para dentro e para cima, é para dentro e para cima. Entendeu? Ao mesmo tempo. Rápido. 5 vezes. Isso. Polly, você vai ficar falando, pra gente ver como o seu ar vai ser, como o corpo estranho dela vai sair. Peraí, deixa eu te achar aqui. Vocês estão vendo como o ar dela tá falhando? Vamos lá. Isso aqui, ó. É porque, o que está acontecendo? Tá fazendo uma pressão para o corpo estranho ser expulso. E sai na hora, rapidamente sai. A não ser que esteja extremamente agarrado, né? Uma tampa, mas é essa manobra. Pode fazer em crianças também essa manobra, só que vai fazer com um pouquinho menos pressão. E se ela estiver inconsciente, não vai dar para mostrar aqui, e ela já cair, olha como vai ser. Aqui ainda é em pé, ou sentada, também pode ser. E se ela já estiver inconsciente, vai tomar essa posição. Ela vai deitar, tenta virar um pouco a cabeça de lado, né? E sobe em cima e faz a mesma pressão, para cima e para dentro. 1, 2, 3, 4, 5. Vai tentando. E a face de lado para tentar expulsar o corpo estranho lateralmente. Não é na área cardíaca, da massagem cardíaca. É na direção do estômago. Pressiona o estômago. Para o estômago, todo o trato digestório, pressionar o trato respiratório e com a pressão fazer o corpo estranho ser liberado. Mas deixa a cabeça virada de lado. A boca vai estar aberta. Agora, olha só, gente. Uma dica importante. Quem estiver sozinho em casa e se engasgar e se morrer, o que você vai fazer? Você mesmo vai fazer a sua manobra. Vai pegar uma cadeira, vai debruçar na cadeira, botar o encosto da cadeira acima do umbigo e vai fazer isso. Tá? Forçar. Isso. Consegue expulsar. Tem vários casos de bebês que foram salvos, os pais ligando pro 192 e o bombeiro explicando como fazer e o pai fazendo e, olha, agradece porque salvou a vida do bebê, porque é questão de segundos, gente. E são manobras muito importantes, né, que realmente conseguem tirar. Porque, na realidade, a definição de engasgo é indo para as vias aéreas superiores e tentar descer. Agora, alguma coisa, às vezes, você ingere que fica grudado na garganta ou vai para o esôfago, dá aquela sensação de bolo, né? Você consegue engolir, mas ficou parado no esôfago, ou seja, ficou lá atrás. O que você faz? Tem que comer alguma coisa que vai arrastar aquilo. Então, alguns usam azeite, alguma coisa oleosa, mas outros usam farinha. A farinha, por exemplo, farinha seca, sem nada, nem água. Você engole farinha e ela sai arrastando, caso o besourinho, ou arrastando alguma coisa ficou grudado na faringe. Mas isso se ela tiver indo para o local certo, né? Que é para a via de ingestão, certo? Mas vocês não vão comer peixe, que vocês vão ser vegetarianos, veganos, né? Vão arriscar comer peixe, mas pode ser sua mãe. Sempre a tapotagem ou essa manobra. Bom, aí aquelas manobras ultra radicais de vida ou morte. É fazer uma traqueostomia de urgência. É pegar uma faca, literalmente, e perfurar essa região aqui da traqueia, onde estão os anéis da traqueia. Tem que ter muito cuidado para não pegar carótida, nenhuma inervação e nem vascularização importante. Mas assim, você tem que ter algo pontudo para perfurar. E botar alguma coisa redonda aqui em que o ar possa passar, como dizem aí, uma caneta Bic sem carga, né? Mas isso, gente, são medidas heróicas que a pessoa vai morrer, ela vai morrer. De qualquer maneira, você faz e tenta. Tem casos de salvar. Eu já vi um caso de uma pessoa que conseguiu salvar a vida de outra fazendo uma traqueostomia de urgência. Ela pegou um cabide de ferro e pegou esse cabide,
fez a perfuração e colocou a tampa de caneta e a pessoa voltou a respirar. Mas, se nada disso der jeito, ou se uma pessoa tiver em parada cardiorrespiratória, meninas, venham aqui, por favor. Se aparecer uma urgência em parada cardiorrespiratória, como que vocês vão fazer? Tem uma pessoa desmaiada, entre aspas, na rua ou em algum local. Primeira coisa que você vai fazer, verificar se a vítima está consciente. Então, o que vocês fazem? Isso. Chama o nome. Senhora, acorda. Só que você não sabe a Letícia e a Alice, mas você não sabe o nome. Senhora. Enquanto isso, na mesma hora, você manda alguém procurar ligar para o socorro. Parada cardiorrespiratória, liga para o 192, mandando trazer desfibrilador. Enquanto isso, você vai começar a manobra. Aí você vai fazer uma coisa chamada verificar se a pessoa está em parada. Isso. Não tem como verificar sinais vitais. É o sistema VOZ. O que é o VOZ? Ver, ouvir e sentir. Você vai ver se o tórax está expandindo, você vai sentir se está respirando e sentir. Você vai palpar o pulso carotídeo. Não adianta pegar pulso radial, porque é pulso periférico. Você tem que pegar um pulso central, aqui na carótida, onde passa aqui essa artéria. Palpa aqui. Está sem pulso, imediatamente começa a manobra de ressuscitação cardiorrespiratória. Viram aqui? Depois elas vão mostrar com detalhes. Então, qual é a ordem? Vê se está em parada. Chama. Senhor. Sacode. Ela não respondeu. Aí você... Isso é muito rápido. Ver, ouvir e sentir. Olha, sente a respiração, palpa. Está em parada. Mas antes disso, o que você vai fazer? Liga para o socorro e manda trazer um desfibrilador. Mas olha só a novidade. Desde 2010, o esquema da manobra de ressuscitação cardiorrespiratória mudou. A Aliança Internacional dos Comitês de Ressuscitação e o Comitê Internacional de Consenso de Ressuscitação, eles descobriram que não há necessidade de fazer respiração boca a boca, que basta a massagem cardíaca. É o suficiente para fazer a pessoa voltar. Então, não fazer respiração boca a boca, porque aquela parada que você dá, principalmente se você estiver sozinho, está fazendo a manobra de ressuscitação, aí você para poder fazer a respiração boca a boca, você já está deixando o coração sem estímulo. Aí ele pode não voltar a bater de novo. Então, faça as manobras. E outra coisa, você não conhece a pessoa. Hoje em dia, com AIDS, com tantas infecções, ela pode regurgitar vômito e tantas outras coisas e jogar na tua boca. Então, não façam respiração boca a boca, tá? Vão direto para a manobra de ressuscitação cardiorrespiratória. Então, elas vão mostrar aqui como é essa manobra. Vocês vão pegar o osso externo, é externo com S, porque é o nome do osso, não é externo de externo, é externo, o nome desse osso aqui do meio se chama externo. Vão fazer 30 compressões em cima desse osso, com essa posição como elas estão. Vocês estão vendo? Essa parte carnuda da mão que vai ficar em cima do osso externo e no ritmo do coração. Mais ou menos 90 a 100 batimentos por minuto, no total de 30. E contando. Isso, até 30. Isso. Mas essa compressão tem que ser o suficiente para abaixar o externo 4 a 5 centímetros. Porque qual é a função? É o externo amassar o coração, literalmente. Isso, bem no meio para não quebrar a costela. E por que 30? Você faz 30, é o suficiente para bombear o coração. E 1, e 2, e 3, e 4. Porque depois de 30, você vai verificar se ela voltou. Porque se ela voltou, você não vai continuar. E como é que você verifica? De novo, o pulso carotídeo. Voltou? Tudo bem, pode parar. Se não voltou, continua lá. Vai fazendo. Mais 30. Até quando? Até quando? Antes disso, deixa eu mostrar para vocês como faz numa criança. Vamos lá. Faz uma criança maiorzinha. Como que se faz numa criança maior? Com uma mão. Isso. E mais rápido. Quanto menor a criança, mais rápido é. Porque o coração da criança bate mais rápido. E se for um bebê? Com 2 dedinhos, tá? Isso. Sempre numa superfície plana, rígida. Tá? Entenderam? Adulto, 2 mãos. Criança e bebê assim ou assim. Quando fazer respiração boca a boca? Tem uma situação que você pode fazer. Quando for bebê.
Por quê? O bebê, você faz boca, boca, nariz. É assim. O ar que está você não vai soprar o ar do seu pulmão no bebê, porque você vai explodir o pulmão dele. Então, o que você tem que fazer? Você bota a boca, vai fazer. O ar que tiver na sua bochecha, é esse que você vai fazer. O ar só na bochecha. O ar que está na bochecha. Tá? E soprar. E, assim, faz a massagem. Como a criança é pequenininha, tem como uma outra estar soprando ao mesmo tempo. Ou você mesmo sopra, né? Porque é pequeno. Tem como continuar e não parar. Uma outra situação que você ainda pode fazer respiração boca a boca é se uma pessoa conhecida, é um parente, e você estiver em dupla. Porque a questão é você parar a massagem para poder fazer a respiração boca a boca. Se você estiver em dupla, você rapidamente sopra alguém conhecido, ou então você tiver aquele aparelho adaptador para evitar retorno de secreções, mas realmente não tem necessidade em adulto. Criança você pode fazer. Agora sim, até quando fazer a manobra de ressuscitação? Até o paciente apresentar sinais de fluxo arterial e retorno da atividade cardíaca, ou seja, palpo, pulso carotídeo, ela voltou, pode parar. Até cansar? Não deve cansar. Vai embora. Cansou? Vem outra equipe e faz. Vem outro parente fazer. Olha lá. E até a chegada do socorro médico. Agora, gente, olha só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Não desistam fácil. Por quê? Principalmente criança tem uma capacidade muito grande de voltar à vida. E eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu na época que eu era acadêmica de medicina. Eu dava plantão num hospital público e não foi o dia do meu plantão, foi uma outra equipe que estava de plantão. Mas depois os colegas contaram que um bebezinho de 2 anos, ele se afogou numa piscina. E ele estava de cabeça para baixo, dentro da água, a empregada passou e pensou que fosse um boneco. E passou pela criança e foi fazer as coisas dela. E tá o bebê lá, né? Mergulhado de cabeça para baixo. E daqui a pouco ela passa de novo e é a boneca. E ela nada de ver a criança, onde estava a criança. Quando ela se deu conta, ó, muito tempo tinha se passado e o bebê estava afogado, morto. Literalmente morto. Então, aquela correria, chama os pais, aí leva a criança para o hospital. A criança chegou no hospital morta. Né? O bebezinho, lourinho, de olhinho verde, a coisa mais linda, morta. E aí, mas mesmo assim, a equipe de pediatria foi em cima e começou as manobras e oxigênio em tuba e os acadêmicos, todo mundo em cima. Eles ficaram 2 horas em cima do bebê. Não desistiram. Aí até que chegou um momento que o chefe da equipe falou, bom, 2 horas já chega, não tem mais volta. Vamos avisar os pais que o bebê morreu. E aí imagina a tristeza, né? Dos médicos ter que dar essa notícia para a família. E eles tentaram. Geralmente não ficam 2 horas, não. Eu vejo no hospital com meia hora, 40 minutos, no máximo 1 hora. A minha equipe era assim, 10. Eles sempre ficavam muito tempo. Tentar extinguir o máximo, né? Então, quando eles já estavam tirando o tubo, deram as costas para a criança morta e foram avisar a família. Aí chega uma acadêmica correndo, desesperada. Doutor, ela voltou. Aí volta a equipe toda de novo. A criança deu um sinal de vida e entuba de novo e manobra de novo. Aí ela voltou. Foi para o CTI. Aí a gente pensou, bom, vai estar em coma, né? Vai voltar um vegetal, porque horas na piscina e depois ali, morta, gente. O cérebro morre em 5 minutos. O que aconteceu foi um milagre. Essa criança ficou no CTI e depois de alguns dias, que eu não lembro quantos dias foram, se foi uma semana, ela acordou e aí todo mundo naquela expectativa, né, como vai acordar, com sequela, né, vai virar um vegetal. A primeira coisa que ela fez quando abriu o olhinho, quero papar. Quero papar. Então quis comer e já veio aquele bebezinho fofo de novo, normal, sem uma sequela. Gente, isso é milagre, é milagre. Então, 2 anos. Então, Deus tinha um propósito com essa criança, né? Mas não vá pensando que isso tudo sempre acontece. Mas, mesmo assim, insistam. Sempre tenta fazer voltar, né? Picada de mosquito, gente. A picada de mosquito é simples. Lavar com chá de camomila ou aroeira mansa, que tem uma ação antipruriginosa, ou mesmo um cataplasma, que eu esqueci de botar aí, de aveia gelada. Cataplasma de aveia gelada também.
aplicar carvão ativado, gelado, um cataplasma, e aloe vera babosa, tá? Então, aveia gelada, carvão e babosa. E lavar antes com chá de camomila ou aroeira mansa. Pode fazer um de cada vez, ou tenta um, não melhorou, outro, a hora bota outro. Não mistura, né? Picada de abelha, a mesma coisa, dá um edema muito grande, muita dor. Compressa gelada de argila, ou carvão ativado, e chá de talo de salsinha. Vocês sabiam que o talo da salsinha tem uma ação analgésica potente demais. Então, você pode até, se não der tempo de fazer o chá, pega o talo da salsinha, corta aquela parte que fica enterrado mesmo. Tira a raiz e esfrega no local, tá? Que a salsinha tem ação anti-inflamatória. Qualquer inseto, até mesmo de formiga ou... E picada de aranha, gente. Cuidado com as aranhas, porque essas aranhas que a gente tem aqui são aranhas venenosas. Então, não brinquem com as aranhas. Tem aranha armadeira, aranha marrom, bastante venenosa. Os venenos dessas aranhas, eles têm ação central. Pode fazer até alteração de coagulação e até neurotóxica. Aranha de jardim, que é bem comum. A viúva negra, que essa aqui, a mortalidade é muito grande. E a mais boazinha, né, de todas, é a mais feia, que é a caranguejeira. Essa aqui só dá uma reação, né, mais alérgica com os pelos, né, com os pelinhos dela. Então, o que fazer em picada de aranha? Como, por exemplo, aqui, olha a necrose. Lavar o local com água corrente, não sugar veneno, não sugue veneno, essa coisa de tentar aspirar o veneno. Aplicar o cataplasma do carvão gelado, o carvão é um potente antivenenoso, né? E ir ao hospital para fazer o soro anti-aracnídeo. Então, o que você faz? Aplica o cataplasma gelado de carvão, envolve com um pano limpo e leva para o hospital. Dependendo da aranha, tem que fazer o soro anti-aracnídeo. E de serpentes? Vamos ver aqui. Picadas de serpentes. Como identificar se uma serpente é peçonhenta ou não? Aliás, a gente fala errado cobra, né? Cobra é um tipo de serpente, então o nome é serpente. E não venenosa, porque se tem aparelho inoculador, é peçonha, então é peçonhenta. Então vamos usar os termos certos. Serpente peçonhenta e não peçonhenta, tá? Não é cobra venenosa e não venenosa. Quem tem veneno é sapo. Então, olha só, como a gente identificar? Só toma cuidado com uma coisa. Essas características gerais que eu vou dar aqui, isso não é regra. Até prova o contrário, qualquer serpente que aparecer é peçonhenta. Não tente, essa aqui tem cara de cobra d'água, eu vou pegar. Não vai nessa. Não vai nessa, porque até filhote de jararaca mata. O veneno é o suficiente para matar uma pessoa adulta. Então, não tente seguir essas características. São características gerais, mas que não pode servir para todas. Eu vou mostrar um exemplo de uma que não é. Então, por exemplo, uma serpente peçonhenta, ela tem a cabeça chata, em forma de triângulo, bem destacada do corpo. Em geral, tá? E a não peçonhenta, a cabeça é estreita, alongada e não destacada, emenda com o corpo. Os olhos da peçonhenta são olhos pequenos, com a pupila em fenda vertical, e tem quase todas as serpentes peçonhentas, tem esse furinho aqui que se chama fosseta loreal entre os olhos e as narinas. Mas aí, olha só como é que você vai fazer. Você vai chegar com a cara lá para ver se ela tem fosseta loreal? Não vai, né? Já não peçonhenta, os olhos são grandes, a pupila é circular e não tem essa fosseta loreal lacrimal presente. As escamas do corpo da peçonhenta são escamas longas, pontudas, imbricadas, dando ao tato uma impressão de aspereza. Também ninguém vai ficar fazendo carinho na cobra. E a não peçonhenta, as escamas são achatadas, dando ao tato uma impressão lisa e escorregadia. A cabeça também, as escamas são pequenas, semelhantes à do corpo, e da não peçonhenta com placas em vez de escamas. Placas grandes. Agora o comportamento desse animal. Vamos ver. Olha lá, a cauda. A cauda é curta, afinada bruscamente. Ó, ela vem grossa e de repente fica fina na peçonhenta. E ela vai alongando bem aos poucos da não peçonhenta. Quando perseguida, a peçonhenta toma atitude de ataque e se enrosca para dar o bote.
E a não peçonhenta, ela foge quando perseguida. E as presas? Vamos ver aqui. A peçonhenta, ela tem esses dentes anteriores. Então, por exemplo, se a lesão tem 2 furinhos, é porque tem 2 dentes anteriores, ela é peçonhenta. Se tem vários dentinhos serrilhados na frente e posteriormente só esses outros dentes, então é porque é não peçonhenta. Mas isso aqui não é regra. Por quê? Por exemplo, essas aqui são as que a gente tem no Brasil. A Bothrops jararaca, Bothrops jararacuçu, Bothrops caiçara. Isso aqui é altamente venenosa. A cascavel é uma das piores. A coral é 100% mortal. A coral verdadeira. Por que, gente, que a coral, ela foge à regra de tudo? Ela não tem cabeça de triângulo. Ela não tem fosseta loreal. A cauda não termina abruptamente. E a cabeça, ela é como se fosse uma cobra uma cobra não peçonhenta. Como você vai diferenciar uma da outra? Não tente diferenciar por aquele esquema de cores. Porque tem-se a divulgação de que, mas isso não é regra. Quando o vermelho está colado no branco, é verdadeira. Quando o vermelho está colado no preto, é falsa. Mas olha, cuidado que você pode fugir à regra. Se os anéis coloridos fecham a barriguinha toda, é peçonhenta. Se vai pela metade, é falsa. Isso é mais ou menos, como eu disse, até prova contrário, todas são peçonhentas. Não manipule, não pegue na cabecinha. Primeira coisa, lavar o local com água corrente e sabão. Não cortar o local da picada, nem sugar o veneno, não fazer torniquete para o veneno não subir. Isso é errado fazer. Aplique um cataplasma de carvão, ou carvão é de novo, ativado, e dirija-se direto ao hospital para aplicar o soro antiofídico. Mantenha o acidentado deitado com o mínimo de movimentação possível, porque a movimentação faz o veneno espalhar. E leve direto para o hospital e, se possível, capture a serpente e leve junto. Como capturar? Vamos mostrar aqui para vocês. Olha, o melhor é você ter esses artifícios em casa. Um gancho de 3 metros com uma ponta em forma de gancho, você pega ela pelo meio do corpo e devolve ela para a natureza. Ou pega um laço, chamado laço de Lutz, laça ela pela cabeça e da mesma maneira você leva ela para a natureza. Agora, em último caso, sacrifica o animal com um golpe na cabeça, leva para o hospital junto com a vítima. Vamos lá. Gente, as feridas, pelo tipo de agente causal, elas são classificadas de acordo com o grau de contaminação, pelo tempo de traumatismo, pela profundidade das lesões. Então aqui, as feridas são classificadas como incisas ou cortantes, quando elas são provocadas por instrumentos cortantes, como faca, bisturi, lâminas. Elas têm as bordas regulares, nítidas, geralmente retilíneas. Já as feridas cortocontusas sofreu um trauma com algum objeto cortante. Então, o agente não tem um corte tão acentuado para fazer uma linha, mas ele tem uma força de penetração, como um machado. Aqui, por exemplo, machadadas. As perfurantes são ocasionadas por agentes longos, pontiagudos, como prego, alfinete. Ele pode ser transfixante, né, passar por um órgão. Perfurocontusas, perfurou e fez a contusão, são ocasionadas por PAF, projetil de arma de fogo, podendo existir 2 orifícios, o de entrada e o de saída. Aqui, por exemplo, fez entrada e saída no mesmo local, não perfurou o pulmão. E a próxima, quando é um PAF a curta distância, há esse chamuscado da pólvora. E as lacerocontusas, que são aquelas em que há esmagamento, tração da pele, quase sempre é provocada por mordidas de cachorros, que dilacera, né, arranca pedaços. Claro que muitas aí, a gente indo por campo, a gente espera não encontrar, né, como PAFs, mas mordidas de cachorro, ninguém está livre, né, de algum outro animal, ou mesmo se cortar. E as perfuroincisas são causadas com instrumentos perfurantes, como punhal, e que tem gume, né? Ponta e gume. Ali é um tórax aberto com perfuração do coração. Já foi aberto a nível hospitalar. Aqui, de novo, perfuração. As escoriações são só arranhões,
né, superficiais da pele. As equimoses são as manchas arroxeadas por um trauma. E o hematoma é quando há coleção de sangue, tá? O sangue coletado. Como a gente vai fazer com uma ferida? A primeira coisa é fazer a lavagem exaustiva da ferida. Então aqui, eu vou fazer aqui na Alice e depois as meninas vão treinar com vocês. Então olha só, chegou a Alice com corte também. Então aqui nós temos um corte. Então olha só, primeira coisa que vocês vão fazer com uma ferida. Lavar exaustivamente. Antes de lavar, vamos fazer o quê? Calçar luvas. Então eu não vou calçar aqui para não atrapalhar. Vocês vão calçar as luvas. Eu vou mostrar o kit que vocês têm que ter no campo. Aí vão lavar exaustivamente a ferida. Se tiver soro fisiológico, vocês vão lavar com soro. Lavar mesmo, tirar todo tipo de sujeira que está aqui dentro. Ou água corrente e sabão neutro. Água, lava, até cansar. Cansou, vocês vão fazer a antissepsia. Tem um material tipo clorexidine ou povidine. Coloca, não encosta, tá? Joga e coloca na ferida. Aí secou tudo, aí o que vocês vão fazer agora? A anestesia. Ninguém vai dar ponto sem anestesia, né? Olha só, xilocaína. Nos kits vocês podem ter. Veja bem. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, rapidamente. O ideal com o corte é você pegar o corte, pegar um esparadrapo de cá a cá, né? Tentar pressionar até correr para o hospital e levar. Mas vamos supor que você esteja num lugar que não tem como chegar ao hospital e a pessoa vai sangrar e você tem que salvar a vida dela. Ou não ter risco de infecção. Então você vai colocar aqui, aspirar. O ideal é usar uma outra agulha para colocar na pessoa, certo? Aí, fez tua asepsia, antissepsia. Então, o que você vai fazer? Vai espetar ao longo da ferida, aspirar para ver se não pegou nenhum sangue e injetar. Tira, vai para outro local. Aspira, se pegou sangue, vai para outro local. Não pode injetar aspirando sangue. Aspira e injeta. Tira, aspira e injeta. Mais ou menos 5 ml de anestésico é o suficiente. Para vocês que vão estar no campo, usar lidocaína a 1%, não a 2%. Então, vai ao longo da ferida, um total de 5 ml. Só se a ferida for muito profunda é que faz internamente também. Sempre aspirando. Se apareceu sangue, não injeta. Tira daquele local, vai de novo e injeta. Então, já está tudo anestesiado. Olha, aqui está o bordo, mais ou menos aqui, ó, 1 centímetro ao longo, tá? Fez assim, aqui. Toda a extensão da ferida. Não use o tubo do anestésico todo, porque anestésico também faz intoxicação. 5 ml, no máximo 10, tá bom. É o suficiente para uma ferida desse tamanho. Agora, a gente vai dar o ponto. Gente, olha só, eu trouxe aqui o fio de verdade que vocês podem comprar em qualquer loja de material médico. Olha só, o fio já é agulhado, tá? E você vai pegar esse kitzinho. Quem quiser ser o chique do campo, vai ter um kitzinho com porta-agulha, com tesoura, com a pinça. Olha só. Aí aqui, estão vendo aqui? Tem essa pinça no kit chamada dente de rato. E esse aqui é o porta-agulha. Então, com a dente de rato e com porta-agulha, preste atenção. O dente de rato, você vai pegar um bordo. Olha lá. Antissepsia, a lavagem, a anestesia, a hemostasia. Agora, exploração e debridamento só em centro cirúrgico, né? Só em ambiente hospitalar. E a sutura da lesão. Vocês podem usar também cicatrizantes, caso não consigam fazer a sutura e tiver que unir com esparadrapo e depois usar cicatrizante. Os cicatrizantes são babosa, carvão ativado, óleo de melaleuca, muito bom isso aqui, repolho, cebola, semente de girassol, linhaça, cenoura, tudo isso é cicatrizante de pele. Então, primeiro, lavagem da ferida, asepsia e antissepsia, anestesia e sutura. As suturas, elas têm que ter uma distância de 1 centímetro entre cada uma. O ideal,
no campo, não vai fazer cirurgia plástica, né, gente? Nenhum ponto chique. Vocês vão fazer pontos simples separados, que é o mais simples para unir, tá? Usa fio de sutura. O correto é coaptar bem os dois lados da ferida. E não pegar de qualquer maneira, porque senão vai cicatrizar de forma errada. Aqui eu vou mostrar para vocês alguns tipos de pontos. Aqui, esses simples que vocês vão aprender. Pontos simples separados. Esse é o que vocês precisam aprender. Mas existem esses aqui. Ponto em U, ponto chamado donate, que fica uma gracinha, cicatriz, mas... Ponto interno, ponto em X, sutura contínua, de chuleio. Só que essa aqui tem mais risco de infecção, né? O ideal é ponto separado. A intradérmica, que é ponto de cirurgia plástica. Agora podemos voltar aqui. Vamos dar o ponto. Depois vocês vão treinar. Então, olha só. Coloca o porta-agulha aqui no final, não muito na ponta. Pega a ponta com a dente de rato, vai pegar um bordo da ferida, passa a agulha, passa no outro bordo da ferida, puxa, passa o material para outra mão. E vocês vão dar o nó, que as meninas vão ensinar vocês nó de cirurgião. Todo mundo vai aprender, nem que seja até amanhã, até sexta, vai todo mundo aprender. Essa foi uma. O outro ponto, mais ou menos 1 centímetro de distância. 1 centímetro de distância. Não aperte o nó e sempre 3, para não ter risco de escapar. Com 7 a 10 dias, vocês vão tirar esses pontos. Então, a Alice vai voltar lá no sítio de vocês. Ah, e depois disso aqui, o que vocês vão fazer? Passar Povidine e fazer o curativo. Então, olha só, na hora de tirar o ponto, puxar uma perninha só, uma perninha, e cortar uma perninha. Saiu o ponto. Simples. Bom, agora, gente, voltando ao slide, agora vamos fazer parto. Um parto normal. Olha só, preste atenção. Ninguém está livre de estar diante de uma gestante em trabalho de parto no campo. Nem mesmo os maridos, viu? Vocês vão fazer o das esposas. Mas atenção, mulheres é que vão fazer parto. Homens não são parteiros, tá? Os homens só vão fazer das esposas. Quem vai fazer da vizinha, da amiga, da tia, são as mulheres. Então, primeira coisa, aqui está a gestante, com aquele abdômen, né, bem volumoso. Vocês podem conseguir uma cornetinha dessa, chamada pinar. Se não for essa, qualquer outra coisa que tenha esse formato para ouvir o coração do bebê. Bota no abdômen e vocês vão ouvir direitinho o coração do bebê. Ver que o bebê está bem. Qual é o sinal de que a mulher está entrando em trabalho de parto? Está aqui o volume do abdômen, vocês vão palpar o abdômen. E vão sentir a contração. A contração, a barriga fica dura igual uma pedra, relaxa. Dura 1 minuto, 30 segundos, até 1 minuto, relaxa. Se essa frequência estiver aumentando, é sinal de que ela está entrando em trabalho de parto. Até dar umas 3 a 4 contrações em 10 minutos. Já é sinal de trabalho de parto. Ou perda de líquido amniótico, é quando a bolsa rompe. Ou ela começa a sentir as contrações cada vez mais fortes, mais intensas, tá? Então, o que vocês vão fazer, senhoras? Calçar uma luvinha. Eu sei que a princípio vai ficar todo mundo cheio de dedo, ninguém vai querer meter a mão, mas vocês são médicas missionárias. E vão ter que meter a mão, não tem jeito. Aí, a vizinha tá lá, ou a amiga. Você coloca ela de perna fletida. Aí vocês vão dar um toque. Como é isso? É saber se a cabecinha está chegando. Entreabre a vulva. Ali, ó, a cabecinha está chegando. Aí vocês entreabrem a vulva assim, só que ali já está bem na saída, né? Entreabre e com esses 2 dedos vão dar um toque. Então vai estar lá dentro. Se o colo do útero entrarem 2 dedos no colo, é sinal de que tem 3 centímetros de dilatação. Ainda tem muito chão para chegar. A não ser que já seja mãe de muitos filhos, que aí vai dilatar super rápido. Então, 3 centímetros. Conforme o dedo vai abrindo, você vai contando os centímetros. Isso daí, gente, só com a prática. Até vocês virarem parteiras do campo. Vai chegar um momento que não tem mais colo. Você sente, você só vê cabeça. Só sente o cabelinho e o coco. Só sente a cabeça da criança. E aquela cabeça vai descendo, vai se insinuando na pelve. Aí você vai dando toque. Até chegar um momento que vai fazer isso. Só que no campo vocês não vão fazer o corte.
a episiotomia. Então, como não vão fazer o corte, olha como vai ser. Aqui, a criança, ela se insinua na pelve de lado, porque ela não consegue, com esse diâmetro da cabeça, passar pela pelve. Então, geralmente, ela vira quase sempre para o lado esquerdo. Então, ela vira de lado para se insinuar na pelve. Quando ela estiver expulsando, ela vira sozinha. E fica na posição que a gente chama de occipito pubis. Occipito da criança, essa região, pubis da mãe. Então, ela vai estar aqui assim. E lá vem ela, né? Saindo, as contrações expulsando. Vamos fazer primeiro por esse grupo. O que vocês vão fazer? Vai segurar bem forte o períneo embaixo com um pano limpo, bem forte, para não ter risco de romper esse períneo. E a cabecinha vem saindo. E você vai segurar em cima para ela não fazer uma deflexão rápida do pescoço. Então, vai e saiu a cabecinha. Só que essa cabecinha vai ficar presa na vulva. Então, o que você vai fazer agora? Girar para a posição em que ela estava anteriormente e abaixar para sair um ombrinho anterior e levantar para sair um ombrinho posterior. Saiu o ombro, o corpo todo sai. Vocês entenderam? Olha só, de novo. Preste atenção. Lá vem aqui o bebê. Aí, o que você faz? Segura bem firme aqui o períneo e vai saindo o neném. Vai. Aí você segura aqui para ela não fazer uma deflexão rápida. Segurou, segura aqui a cabecinha na direção das orelhinhas, gira para o lado. Às vezes tem que girar para os dois, às vezes não sai para o lado, você vai para o outro. Gira para um lado, abaixa, vai sair um ombrinho, levanta, vai sair o outro ombrinho. Passou o ombro, escorrega igual um quiabo. Aí, saiu. Aí o que você faz? E aí agora? Você já deixou separado, que você está no campo, né? Não esqueça. Você já deixou separado um fio dental duplo. Fio dental. Todo mundo aqui usa fio dental. Duplo, cortadinho, 2 fios dentais duplos. Aí está aqui ligado a placenta. A placenta está dentro da mãe, né? Aí você vai... Aqui, o bebê já está aqui do lado de fora. Alguém está segurando o bebê para você. Aí você vai pegar aquele cordão e vai amarrar com o fio dental duplo, dá mais ou menos uns 2 centímetros. Aí o que você faz? Amarra com o fio dental duplo, drena para a placenta e não para o bebê, drena para não espirrar sangue no seu olho quando você cortar. Aí você drena um pouquinho e amarra o outro lado. Aí vai ficar um pedaço de fio sem sangue. Aí você vai pegar uma tesoura previamente esterilizada, porque enquanto ela está lá em trabalho de parto, você já separou o seu pedaço de fio dental, você já separou a sua tesoura que você esterilizou, ferveu, passou álcool. Não esqueça que você está no campo, né? Não tem como esterilizar de outra maneira. Aí você vai cortar. Aí o que você vai fazer? Pegar o bebê, entregar para alguém que estiver lá. Esse alguém vai secar o bebê, aquecer o bebê e dar para a mamãe. Então, ficou um cordão grande. Depois que você cuidou do bebê, ficou com a mãe, aí você pode pegar de novo fio dental e cortar e deixar um toquinho menor, que é o que vai cair depois. Isso, essa distância. Não faz essa distância na hora para não ter risco de arrancamento de cordão. Faz uma distância segura. E a placenta? Bom, se for um médico missionário chique, vai ter uma pinça de Kelly, vai pegar a placenta, vai pinçar aquele cordão e vai ficar esperando ela sair. Meia hora, não meta a mão lá dentro, espera. Bota o bebê para mamar, porque conforme ele mama, estimula a contração do útero e ajuda a placenta a sair. Em último caso, você faz uma compressão, porque o útero vem para a cicatriz umbilical. Você faz uma massagem comprimindo o útero, e isso vai ajudar a placenta. E você dá só uma tensão de leve na placenta. Leve. A mãe está deitada. Isso, amamentando deitada. Aí ela vem a placenta. Vem pelo canal vaginal. Aí o que vocês fazem? Está vindo a placenta, começa a girar ela. Gira mesmo, literalmente. Gira porque a membrana amniótica não pode ficar preso nada lá dentro por causa do risco de infecção. Então aquela membrana vai enroscando até soltar. Então gira, aí ela sai inteirinha. Você não vai tirar a placenta, ela vai sair sozinha. Você só vai direcionar. Não é puxar. Olha as frases. Tensão, uma leve tensão. Você comprime aqui e vai dando uma tensãozinha. E ela vem sozinha. Em meia hora. Tem que ter paciência. Ela sai sozinha.
que você faz? Seca o bebê, aquece o bebê, você pode deixar ele um pouquinho mais para baixo para drenar a secreção e dar para a mãe de forma que drene a secreção, tá? Que ele fica aqui mesmo a secreção já vai saindo, você não precisa aspirar, não precisa fazer nada, tá? E deixa com a mamãe. Atenção, gente, olha só, tá lá o bebezinho de lado, olha só o que ele faz, sozinho. Não esqueçam que o bebê nasce com ou apesar do obstetra. Ele está saindo, ou o colo do útero dilatando. Ele vai passar pelo colo dilatado, que vai afinar e dilatar. Lá vai a cabecinha. Olha o que ele faz. Olha, agora ele vai girar sozinho. Ele vai girar para a posição occipito pubis. Ó, saiu a cabecinha. Agora o obstetra vai girar, olha, de novo para a lateral. Sai o ombrinho anterior. Sai o ombrinho posterior. Saiu o ombrinho, o resto sai fácil. Olha lá, o cordão e a placenta. Emocionante. Depois de 10 mil, eu ainda sinto emoção. Agora, gente, qual é o kit que vocês devem ter no campo? Claro que cada um vai montar o seu kit na medida do possível, né? Nem todos vão poder comprar isso aqui, mas aos poucos vamos tendo. Gase esterilizada, gase não esterilizada para procedimentos mais simples. Algodão, quase não usa, né? Mas é bom ter. Atadura de crepom. Esparadrapo e fita crepe, cotonetes, band-aid, luvas de látex para procedimentos e essas luvas também já estéreis, por exemplo, para fazer o parto, alfinete de fralda, caixa de fósforo, lanterna, sempre precisa alguma coisa assim, sabão líquido, frasco de água oxigenada, frasco com álcool, frasco de povidine ou clorexidine para asepsia, soro fisiológico, água boricada para conjuntivite, bicarbonato de sódio, carvão, né? Tem que ter, argila e dolomita, cicatrizante natural Dersane, óleo de melaleuca, que é cicatrizante também, fio dental, o material de sutura de feridas, aí já é um kit mais chique, né? Fios anestésicos, seringas, agulhas, tesoura, pinça, porta-agulha, toalhas pequenas para compressas, toalhas grandes para fomentações, panos para bandagens, lençóis para envoltório, bacias e baldes de escaldapés e banhos de assento, ebulidores para esquentar a água, bolsa de gelo de água quente, aquecedor de água elétrico para panela, ervas diversas para chás, vitamina B12... em comprimido, viu, gente? Nada de injetável. E os aparelhos, como o esfigmomanômetro, estetoscópio, termômetro, abaixador de língua, fita métrica, martelinho. Isso aqui é um básico. E, gente, os mesmos cuidados que a gente teve com as pessoas, as mesmas emergências, a gente pode ter com os nossos animais no campo. Então, é a mesma coisa. Suturar, tirar do envenenamento, tudo igual. Nosso bondoso Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por mais esse momento que aqui passamos, aprendendo um pouco mais das tuas orientações de como aprendermos a fazer as coisas no campo. Que o Senhor possa nos ajudar a não ter grandes emergências lá, mas que possamos resolver, de acordo com a tua santa vontade, com a tua orientação, as pequenas coisas que surgirem diante de nós. E que possamos ter um espírito de ajudar as pessoas, de orientar os nossos vizinhos que por lá passarem, ajudar aquelas pessoas que lá estão sofrendo naquela região, mas que nós possamos ser sábios, de acordo com a tua orientação, para nos livrar dessas situações que às vezes se tornam difíceis. Sabemos, Senhor, que sem ti nada somos. Nenhuma dessas manobras serão feitas se não estiverem de acordo com a tua vontade, com a tua orientação, com a tua orientação para nos levar e nos guiar a fazer as coisas corretas. Nós pedimos que continues conosco no restante dessa programação, que tu possas abençoar o irmão Matos, que agora vai ministrar a palavra, que tu possas abençoá-lo e usá-lo poderosamente, e que a tua mensagem da ida para o campo possa estar nos nossos corações e que realmente possamos colocar em prática. Te agradecemos, Senhor, por tudo, no doce nome de Jesus. Amém.